Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Coloque no comentário aí. Meu áudio tá bom? Está normal? Tá baixo? Alto? Daqui a pouco eu chamo o nosso convidado. Vou convidando aí, aciona o aviãozinho e daqui a pouco a gente começa. Show! Então eu vou chamar o nosso convidado. Olá, boa noite. Tudo bom? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos aí que estão acompanhando a nossa live. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Faremos mais uma live da semana do DAEC em Casa. Hoje sobre orçamentos com inteligência. Mas, primeiramente, vou me apresentar. Me chamo Ronaldo Rodrigues, sou graduando em Engenharia Civil pelo IFBA, Campus Vitória da Conquista. Sou o diretor de pesquisa e extensão do atual da EC, nessa gestão. E sou também coordenador estadual de projetos do CRED no Bahia, gestão 2020. Então, se apresenta aí também, Murilo Reis, para a galera conhecer você e o seu trabalho. Bem, pessoal da Bahia aí do Instituto Federal da Bahia, para quem não me conhece, meu nome é Murilo Reis, eu também moro aqui no Nordeste, na cidade de São Luís do Maranhão, e sou formado já há 17 anos, né, como engenheiro civil, me formei aqui mesmo na Universidade Estadual do Maranhão, e nesse período eu inicialmente comecei desde a época de estágio trabalhando em obras, né, de construção, bem como também após formado, trabalhei também mais 5 anos em construção civil mesmo, com a execução de grandes obras, como condomínio residencial de casas, um resort na cidade de Barreirinha, nos Lençóis Maranhenses, alguns prédios verticais. E aí comecei a brincar de fazer concurso público, né? Meio que sem pretensão, aos fins de semana, já que eu trabalhava, sem realmente me dedicar como deveria, mas tive a oportunidade de passar em alguns concursos, né? E aí eu mudei então de área, saí do setor privado, fui para o setor público, onde hoje sou engenheiro concursado há 13 anos de um banco público. Além disso, eu fiz 4 pós-graduações na área de engenharia, né? E tenho também um mestrado na área de saneamento ambiental e processos construtivos. Sou professor universitário, sou coordenador de pós-graduação de uma outra faculdade e temos aí um trabalho nas redes sociais para tentar melhorar, né, o nível da engenharia brasileira, bem como direcionar os estudantes e profissionais recém-formados para que tenham uma carreira de sucesso. Show! Sem dúvida, é um profissional renomado, né? Muito conhecido, e é um grande engenheiro orçamentista, por sinal. E o tema da live, de fato, né, é orçamentos com inteligência. Primeiramente, eu apresentando o tema, a temática, assim como em qualquer outra etapa de projeto, né, de engenharia, o orçamento entra como uma ferramenta fundamental do ponto de vista da engenharia de custos, uma ferramenta de planejamento, onde prevê todos os custos que envolvem naquela obra e, de fato, o que deveria ser, né, em todos os âmbitos, antes de acontecer a obra de fato, iniciar os trabalhos, as atividades. Aí, primeiro, já vou iniciar com o primeiro questionamento. Quando eu começo, de fato, o meu primeiro projeto, não sei por onde começar. Quais as etapas para que eu possa fazer um ótimo orçamento de obras e fazer, de fato, a obra seja executada da melhor forma possível? Bem, vamos lá. A primeira coisa, quando a gente vai pensar em um determinado projeto, é realmente tomar pé do escopo do projeto. Então, o que, que a pessoa que está contratando a gente pretende, deseja com aquele projeto? Uma vez a gente tendo essa noção, antes da gente desenvolver os projetos propriamente ditos, a gente vai fazer ali um esboço para que realmente a gente tenha certeza que aquilo ali que a gente conseguiu captar é o que aquele cliente, é o que aquele contratante busca. Nesse momento, eu já consigo fazer
um orçamento que é denominado de orçamento paramétrico, que é uma estimativa de custos. Já tem uma noção global de quanto vai custar aquela obra. Para que esse contratante, esse cliente, possa bater o martelo e, olha, não, é isso mesmo que eu quero, dentro desse custo aí eu consigo arcar, consigo fazer a obra. Somente quando, né, esse orçamento, vamos chamar assim, paramétrico, que é uma estimativa de custo, for aprovado pelo cliente, você vai passar para a próxima etapa, que é desenvolver os projetos executivos. E aí vai vir o projeto, o detalhamento do projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de instalações, etc. Pois bem, depois que esses projetos estão prontos, entra o orçamentista para captar as informações desse projeto, tá certo? E transformar na planilha orçamentária, que envolve uma série de etapas. Primeira etapa, então, será esse profissional analisar o projeto e extrair daí duas informações que são muito importantes. A primeira, todos os serviços necessários para executar aquela obra, então ele vai analisar o projeto e vai começar a elencar esses serviços. E também, ao mesmo tempo, ele vai levantar os quantitativos de cada serviço, ou seja, quantos metros quadrados de alvenaria, quantos metros quadrados de cobertura, enfim. Pois bem, depois que ele fez essa primeira parte, que é análise de projeto, e isso só a nível de curiosidade para o pessoal já instigar, vai ser muito facilitado quando a gente utiliza o BIM, né? Porque quando eu faço essa modelagem, eu já consigo extrair as informações de forma automática, né? Um trabalho que hoje é muito braçal. Pois bem, depois que eu faço, então, a extração desses quantitativos, nós vamos criar as chamadas composições de custo unitário. O que seria as composições de custo unitário? Seria o custo para realizar uma unidade de cada serviço da obra. Por exemplo, se eu estou falando de alvenaria, eu quero saber quanto que custa fazer 1 metro quadrado de alvenaria. Eu já sei qual é o quantitativo total da obra, então eu preciso saber quanto custa 1 metro quadrado. Para eu descobrir quanto custa esse 1 metro quadrado, eu tenho que elencar o quê? Quais são os materiais e a mão de obra que eu vou necessitar para realizar esse 1 metro quadrado. E também preciso definir o seguinte: qual é o quantitativo desses insumos e o coeficiente de produtividade do operário. Traduzindo, eu preciso saber quantos tijolos eu vou gastar por cada metro quadrado, quantos metros cúbicos de argamassa eu vou gastar por metro quadrado, quantas horas o meu pedreiro vai levar para fazer 1 metro quadrado e quantas horas de servente eu vou precisar para fazer 1 metro quadrado. Tá certo? Depois que eu compus esses custos unitários, ficou fácil criar a primeira etapa da planilha orçamentária, que é o quê? A multiplicação do quantitativo de cada serviço pelo valor do preço unitário. E aí, então, eu vou ter o quê? O valor total de cada serviço da obra. Beleza? Então, basicamente, a primeira etapa do orçamento, né, desse orçamento inteligente que a gente quer, é extrair essas informações, que vai depender de duas coisas muito importantes: de quanto completo está esse projeto, né? Quanto mais completo e detalhado, mais assertivo será o nosso orçamento, mas também de um profissional que consiga captar aquelas informações, interpretar aquele projeto. E essa é a grande dificuldade. E é só uma dica aí para o pessoal: entendam que ninguém, nem o engenheiro, é bom em todo tipo de obra, em todo tipo de projeto. Por exemplo, eu, Murilo, durante a minha vida profissional, eu trabalhei dentro de obras de construção civil e saneamento. Isso quer dizer o quê? Que esses projetos eu consigo ler e interpretar adequadamente. Mas significa que o seguinte: se uma pessoa me pede para fazer um orçamento de um porto, por exemplo, eu não tenho essa mesma expertise. Por quê? Porque eu nunca trabalhei numa obra de porto. E quando isso acontece, eu tenho que ter humildade suficiente, e eu faço até hoje, mesmo com 17 anos de formado, de chamar um colega meu que tem experiência naquele tipo de obra, para ele me ajudar a extrair as informações desse projeto, beleza? E aí, só para complementar e para finalizar, as outras duas etapas que tem para que eu possa fazer o meu orçamento são chamados custos indiretos, né? Que são todos aqueles custos que não são exatamente os serviços da obra, mas que são necessários para que a obra aconteça, como, por exemplo, o custo de administração local da obra, o custo de canteiro de obra. E, por último, eu vou então incluir o chamado BDI, que aí vai envolver uma cesta de custos que com certeza a gente vai tratar daqui a pouquinho. Show. Aí você falou então as etapas. A que você falou no início da EAP, no caso, né? Que é Estudo Analítico de Projeto. Aí nesse EAP engloba a parte dos projetos, no caso, né? Arquitetônico, memorial descritivo e o estrutural também, no caso, né?
Não, tu vai extrair dos projetos, né, as etapas e os serviços. Isso que é a EAP. A EAP é eu pegar aquele projeto e transformar isso, tá certo? Em uma relação de etapas e serviços necessários para executar essa obra. Isso que é a EAP. Show. Aí, no caso, a galera que pode colocar nas perguntas aí, eu vou estar intermediando aqui e qualquer dúvida pode ir encaixando que eu vou, na hora, na medida do possível, encaixando aí na live. Newton colocou aí, Murilo, vale a pena comprar um programa que faz orçamentos? A gente vai falar sobre isso, né? Bem, olha só, o programa ele não faz orçamento nenhum, né? Se eu comprar o programa e deixar ele instalado na máquina, ele não faz orçamento, tá certo? Ele precisa de uma pessoa, de um profissional capacitado para extrair as informações do projeto, configurar adequadamente o software para que ele possa nos ajudar. Todo e qualquer software na engenharia nada mais é do que uma ferramenta. Se eu entregar uma ferramenta, por exemplo, se me derem aqui na minha mão uma batedeira e os ingredientes para eu fazer um bolo, não vai sair um bolo bom, porque eu não sei operar a batedeira, não sei operar o rolo de massa. Então não adianta eu fazer um curso de como operar uma batedeira, eu não sei fazer bolo. Então a mesma coisa é isso, porque na engenharia, muitas vezes as pessoas acham que eu vou fazer um curso aqui de como utilizar um software, isso significa que eu sei fazer orçamento? Não. Você precisa de toda uma bagagem de conhecimentos para que você possa, então, usar o software como uma ferramenta para aumentar a sua produtividade. Claro que quem vai trabalhar com orçamento, um software ajuda demais, agiliza demais. Se um orçamento convencional, fazendo, por exemplo, no Excel ou manual, eu levaria, por exemplo, uma semana, utilizando um software eu faço em uma tarde, só para você ter uma noção. A gente tem uma estatística que diz que é até 8 vezes mais rápido fazer um orçamento utilizando um software adequado. E hoje em dia, os softwares de orçamento, existem softwares com um custo-benefício muito grande. Vou dar um exemplo aqui para você. O software que eu utilizo, que eu tenho certeza que daqui a pouco as pessoas vão perguntar qual é o Orça Fácil, né? Que é uma plataforma online. Ele tem essa grande vantagem. Onde eu estiver no planeta Terra, que tiver internet, eu consigo acessar o meu programa de orçamento, porque ele é online. E a desvantagem é exatamente a mesma, porque se eu estiver num local sem internet, eu não tenho acesso ao meu programa de orçamento, ele não fica instalado no computador. Mas veja bem, esse software hoje, tu paga ele uma anuidade, porque ele fica sendo atualizado, tá certo? Essa anuidade hoje é em torno de R$ 1.000 o módulo básico. E aí, assim, ainda que tu comprar só para você, se tu fizer um orçamento no ano, tu já paga o programa, tá certo? O software. E esse software ainda permite que você faça a compra com colegas. Então, por exemplo, tu vai juntar 5 pessoas, 5 colegas aí de engenharia, de arquitetura, e fazem um rateio dessa anuidade. Por quê? Porque com uma compra, tu consegue 5 chaves de acesso, né? E aí 5 pessoas podem dividir, esse custo vai ficar R$ 200 por ano. Meu amigo, se você está fazendo engenharia e arquitetura e não pensa em poder ter R$ 200 por ano para poder utilizar um software que vai agilizar o seu procedimento, talvez seja melhor pensar em outra área, porque R$ 200 não é nada, né, na engenharia. Show. Para gerar uma troca de experiências aí para a galera também, né? Quando você pegou a primeira obra de orçamento de obras, como é que foi a sua experiência para gerar aí um network para a galera? Como é que foi, de fato, fazer o orçamento? Bem, vamos lá. Como eu falei para vocês, a minha experiência inicial ela foi em construção civil. Eu trabalhava numa construtora executando obras. E assim, eu sempre tive vontade de trabalhar nas áreas de orçamento e planejamento, mas não tinha tido até então a oportunidade. E num desses casos, então, o meu chefe, ele pediu para que eu desse uma analisada num orçamento, né, que foi enviado para ele. Eu analisei esse orçamento e comecei a perceber que existiam muitos erros ali. E aí eu peguei e disse, não, peraí, pô, eu preciso aprender mais sobre isso aqui, tá certo? E aí foi então que eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa área, né, para poder resolver aquela questão específica, mas eu realmente só descobri o tamanho das oportunidades que existe nesse mercado e realmente só me aperfeiçoei quando eu fui trabalhar dentro de um banco público, né, que eu sou concursado, porque lá a gente analisa orçamento de obra todos os dias. Então foi ali que eu ganhei minha maior expertise. E posso dizer para vocês, pessoal, é triste até dizer isso, mas eu posso dizer que 95% dos profissionais de engenharia e arquitetura
que eu me deparo, né, na minha atividade profissional, não sabem fazer orçamento de obras. É muito comum encontrar erro, a gente tem que mandar refazer, enfim, é até desgastante isso. Falta esse conhecimento. Isso muitas vezes acontece porque nas próprias faculdades não se dá o devido valor para a disciplina. Então, por exemplo, são raríssimas as faculdades que têm uma disciplina específica para orçamento de obras. A maioria delas seriam algumas aulas dentro de outra disciplina, e isso é muito pouco. Assim como todas as demais disciplinas da engenharia. Entendam o seguinte, já que eu estou falando aqui com estudantes lá do IFBA, né, no IFBA, entendam o seguinte, você vai sair da faculdade especialista em coisa nenhuma. Vai depender de você mergulhar naquelas disciplinas, naquelas áreas que você gostou e que quer se aperfeiçoar. Vai depender de muito estudo seu. Então, se alguém um dia lhe falou que vai terminar a faculdade, terminou os estudos, vocês estão redondamente enganados. Vocês vão estudar pelo resto da vida como eu estudo. E isso é muito bom, porque quanto mais você estuda, mais você se diferencia no mercado. Não existe atalho. Né? Hoje eu estava colocando uma reportagem aí, mostrando a média salarial dos engenheiros. E um monte de engenheiro foi lá no meu perfil reclamar que engenheiro não ganha isso. Pô, eu conheço muitos engenheiros que ganham muito mais do que aquele valor que está lá. Mas são engenheiros altamente capacitados, que investiram em si mesmo. Só a nível de experiência aqui, como eu falei para vocês, eu fiz 4 pós-graduações logo nos primeiros anos de formado. Eu, na época, pedi empréstimo para fazer pós-graduação, porque eu sabia que só teria uma maneira de eu crescer, era estudando. Então, estudem que vocês têm a condição de se especializar em orçamento de obras e tem muita demanda. É só tu imaginar que toda obra que existe tem pelo menos um orçamento, tá certo? E às vezes, em uma obra pública, por exemplo, tem várias empresas disputando aquela obra. Isso significa que cada empresa contrata pelo menos um profissional para fazer orçamento. Então, é muita oportunidade nessa área. Show. Você falou uma coisa interessante, muito, muito interessante, que é a questão de engenheiro diferencial, no caso, né? Que ao tempo todo a gente está atualizando as novas tecnologias. E um desses pontos dentro da engenharia é o BIM, né? E aí falando já que entrou nesse assunto, a questão do BIM 5D, que é a parte de quantitativos. Como é que você analisa essa dimensão do BIM 5D para orçamento, né? Para que de fato os orçamentos sejam mais precisos, transparentes e realistas? Bem, vamos lá. É importante também dizer duas coisas que é importante dizer para vocês. A primeira é que o BIM existe um cronograma de implantação no Brasil a partir de 2021, tá certo? Então, assim, as pessoas precisam começar a mergulhar nesse mundo o quanto antes, para que você não se torne atrasado no mercado. Agora, é muito importante dizer que o BIM ele vai fazer apenas uma parte do trabalho. Né, que no caso seria então levantar os quantitativos desde que haja uma modelagem correta. É a mesma coisa aqui daquele exemplo anterior. Se eu pegar uma pessoa que fez simplesmente um curso de Revit ali e botar ele para modelar, provavelmente ele vai cometer erro na modelagem. Então eu não vou conseguir extrair aqueles quantitativos da modelagem dele porque ele modelou de forma incorreta. Então é importante que a modelagem seja toda pensada para que na hora de extrair os quantitativos eu consiga, então, extrair da forma correta. E, após isso, tem duas coisas importantes. A primeira, já existem alguns softwares, como, por exemplo, o OrçaFácil, que eu falei aqui, que já integra na plataforma BIM e já pode começar a gerar automaticamente teu orçamento, mas entenda uma coisa. OrçaBIM, né? O OrçaBIM. Mas entenda uma coisa. Nunca vai deixar de ser preciso um profissional de engenharia ou de arquitetura para analisar os resultados, para otimizar os resultados do que o software gerou, tá certo? E claro que com a máquina ajudando, os serviços serão mais rápidos. Isso significa que terão menos oportunidades, né? A máquina ela tira a oportunidade de trabalho, porque ela agiliza. Então, se a pessoa demoraria uma semana para fazer um orçamento, ela faz em um dia. Isso significa que a mesma pessoa pode fazer 5 orçamentos na semana, então ela está tirando a oportunidade de outras pessoas. Porém, essa pessoa será cada vez melhor remunerada, terá cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Por isso, eu bato na tecla da importância da capacitação eterna dos profissionais. A gente vai estudar pelo resto da vida. Por exemplo, eu estou tendo que começar a aprender BIM, né? Eu não trabalhava com BIM. Mas como já existe uma
uma legislação a partir de 2021, eu seria obrigado a me inserir também, né, já estou começando a aprender, me inserir nessa tecnologia. E depois do BIM vai vir outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e a gente vai ter que estudar para sempre. Show. É uma coisa que você falou interessante desde esse mundo BIM, né? É a questão da precisão das estimativas de custo. Que um dos pontos que a gente analisa dentro do orçamento de obras é a questão da, você acha que deve saber muito, né? De margem de erro permitida, que varia muito de projeto, né? De fase e de etapa de prazo de obra, por aí vai. E aí a precisão das estimativas de custo depende totalmente relacionada com a forma como os quantitativos, né? São extraídos e a confiabilidade dos dados, né, que são gerados, seja na plataforma do BIM, do OrçaBIM ou em outra plataforma, outro software que eu vou fazer. Aí falando como você falou das etapas do orçamento de obras, você falou do custo unitário de serviço. Quais são as variáveis que interferem desse ponto de vista? Bem, como eu disse aqui, para que eu possa levantar minhas composições de custo unitário, eu preciso saber, né, a quantidade de cada insumo que eu preciso para fazer uma unidade de um serviço. Então, dei exemplo aqui, por exemplo, da parede de alvenaria. Então, eu vou precisar saber quantos tijolos foram gastos para fazer cada metro quadrado, quantos metros cúbicos de argamassa foram gastos para fazer cada metro quadrado, quantas horas de pedreiro foi gasto para fazer cada metro quadrado, quantas horas de servente foi gasto para fazer cada metro quadrado. Basicamente é isso. Isso daí deveria ser feito como? Cada construtora, tá certo? Ter um profissional na obra que fizesse o que nós chamamos de apropriação, que é a medição desses parâmetros. Para quê? Para que cada construtora tenha a sua tabela de composição de custo unitário. Esse deveria ser o normal. Mas isso raríssimas vezes acontece. Na maioria das vezes, tanto profissionais recém-formados, como profissionais com muitos anos de formação, empresas recém-criadas, como empresas com muitos anos já de obras, não medem isso. E aí acabam tendo que fazer o quê? Buscar essa informação em bancos de composições que existe aí, né, na internet, como por exemplo o Sinap, ou em livros, como por exemplo o TCPO. Porém, pessoal, é muito importante entender que dificilmente na tua obra tu vai conseguir ter exatamente os mesmos consumos do que estão ali no Sinap, do que está ali no TCPO. Então, por isso que é tão importante que a gente faça a aferição das nossas composições e crie as nossas próprias composições dentro do canteiro de obra. E essa aqui é a grande dica que eu vou dar aqui para quem está como estagiário, ou que vai conseguir um estágio, ou que está aí como recém-formado. Busquem as informações da obra de vocês, tá certo? Engenheiro não é tocador de obra. Para isso serve, por exemplo, o mestre de obra. E quando a pessoa reclama, pô, mas tem empresa aí que nem bota engenheiro, bota o mestre. Porque 90% dos engenheiros, quando vão para a obra, vão fazer o mesmo serviço que o mestre, toca a obra. E, na verdade, o engenheiro não toca a obra. O engenheiro gerencia, administra a obra. Ele é aquela pessoa que tem que fazer conta, que tem que analisar processos, que tem que medir produtividade, tem que medir consumo, tem que garantir a lucratividade da empresa e a entrega dentro do prazo. É o cara que vai controlar o cronograma, que vai retroalimentar o cronograma. Esse é o trabalho do engenheiro dentro do canteiro de obras. Então, comecem a treinar em vocês, enquanto estagiário, enquanto recém-formado, essa habilidade de colher informações da obra, né? Processar essas informações, analisar essas informações e retroalimentar os cronogramas, orçamentos, para que você possa, no final de cada mês, por exemplo, chegar para o dono da empresa, enfim, e saber quanto que você economizou naquele mês de recurso, quanto que a sobra está acelerada ou está adiantada, e no final das contas ter uma obra lucrativa e entregue dentro do prazo combinado com o cliente. Show. Você falou em bancos de dados. Quais são os melhores bancos de dados, então, que utilizo para fazer os orçamentos, seja de obras públicas ou privadas? Bem, se eu sou construtor ou engenheiro, o melhor banco de dados é o que eu crio na minha própria obra, na minha própria empresa, tá? Como eu falei anteriormente. Agora, se porventura eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar, de conseguir extrair as minhas próprias composições, eu tenho que buscar algum banco de dados existente. Nesse caso, eu, Murilo, considero o mais adequado hoje, realista, o Sinap. Por quê? Porque o Sinap está passando por um processo de aferição das composições, né? Onde existe uma empresa que ganhou uma licitação, na verdade é uma fundação que ganhou uma licitação, que ela está aferindo
nas obras todos aqueles quantitativos de material e de mão de obra. E isso está sendo um processo muito transparente, com uma quantidade de serviços muito grande, tá certo? Então, portanto, eu considero, eu avalio que para quem está começando e precisa de ter um norte na hora de ter as suas composições, o Sinap é a melhor opção. E só lembrando, o Sinap é público, né? Quem administra é a Caixa Econômica Federal, com a pesquisa de preços feita mensalmente pelo IBGE, e está disponível gratuitamente na internet para que cada um de vocês possa consultar. Show. Galera, pode ir colocando as perguntas que a gente vai lendo à medida do possível. Teve algumas perguntas aqui, só já adiantar. Murilo, no software, você estava falando do Alça Fácil, as composições auxiliares já vêm embutidas na composição principal? Sim, mas quando você pede para exportar as composições, ele já exporta todas as composições, tanto as principais quanto as auxiliares. Então, essa talvez seja a maior vantagem de utilizar um software de orçamento, esse ganho de produtividade, porque eu fazer todas as composições manualmente leva um tempo muito grande. Quando eu gero, por exemplo, utilizando um software, qualquer que seja ele, automaticamente o software vai começando a gerar para a gente as composições e depois eu vou só fazer uma análise fina, né, dos coeficientes e dos preços de cada um dos insumos. Gostaria de saber um pouco mais sobre os impostos calculados para as empresas do Simples Nacional, que muitas empresas erram em participar das licitações. Esse é um tema um pouco avançado para a nossa live, mas eu vou comentar, porque eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, apesar de que eu não vou conseguir dar a profundidade que essa pessoa que perguntou está esperando que eu dê na resposta devido ao tempo, né? O que acontece é que dentro do BDI, uma das parcelas que fazem parte do BDI são os impostos, né? E aí nós temos quais são os impostos que são permitidos que a gente inclua dentro do nosso BDI. É o PIS, COFINS, o ISS, né, que é o imposto municipal, e a CPRB, quando se tratar de um orçamento desonerado. Também talvez não dê tempo de eu falar aqui o que é desonerado e sem desoneração. Mas, enfim, o PIS e COFINS ele tem uma alíquota, um percentual que ele é fixo para a grande maioria das empresas. Porém, as empresas optantes pelo Simples Nacional, que é uma modalidade tributária, eles são calculados de acordo com o faturamento da empresa no ano anterior. Então, o que acontece muitas vezes? Né? Empresas que não têm um profissional de engenharia capacitado para elaborar os seus orçamentos, ao participar de uma licitação, simplesmente pegam aquele orçamento base que está lá na planilha, sem fazer nenhum tipo de análise criteriosa, e faz um Ctrl+C, Ctrl+V na sua proposta. Porém, se essa empresa ela for optante pelo Simples Nacional, isso não pode acontecer, não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V, porque ela vai ter que exatamente fazer um ajuste nesse percentual dos impostos de acordo com o faturamento dela no ano anterior. Quem vai dizer para ela quanto é esse faturamento do ano anterior e quais são esses percentuais dos impostos? O contador da empresa. Então, eu vou coletar com o contador essa informação e vou ajustar a minha planilha orçamentária, a minha planilha de BDI, com as informações que eu coletei desse contador. E isso, como o colega falou, é muito comum as empresas errarem, por falta de profissionais capacitados, mais uma vez falando sobre essa demanda que o mercado tem. E aí, se eu chego numa licitação e estou disputando contra uma empresa como essa e identifico esse erro, eu posso apontar esse erro para a comissão de licitação, que pode vir a desclassificar esse meu concorrente. E isso, então, facilitando com que eu consiga ganhar aquele contrato para executar aquela obra. Show. Falando em orçamento de obras, a gente tem o BDI, no caso, né, que é a bonificações de despesas indiretas. Vamos supor que o BDI deu 20%. O que significa, de fato, o que isso impacta na obra e qual a diferença do BDI, tanto para as obras públicas e privadas? Bem, vamos lá. O BDI, como eu falei há pouco, ele é a última parcela, tá certo, do meu orçamento. Depois que calculei todos os custos diretos, os custos indiretos, eu vou aplicar o BDI. Muitas pessoas, principalmente o leigo, né, o cliente leigo, que quando te contrata, que ele olha aquele negócio chamado BDI na planilha, muitas vezes ele pensa que o BDI é o lucro do construtor. Não é apenas o lucro do construtor. O lucro é apenas uma parte daquele percentual de 20%. Geralmente, para vocês terem uma ideia, numa obra pública, esse percentual estimado de lucro, inicialmente,
é de 6 a 9% nessa faixa. Então, no BDI de 20, 25%, apenas 6 a 9% é lucro. Murilo, isso significa que uma empresa só lucra de 6 a 9% do valor de uma obra? Não, porque se ela fizer uma boa gestão da obra e economizar na compra de material, na produtividade dos operários, ela vai aumentando esse percentual de lucro indiretamente, tá certo? Então é muito comum empresas lucrarem 40% numa obra devido a essa melhoria na gestão. E aí, então, por exemplo, dei um exemplo, um BDI de 20%. Como eu falei, geralmente aí de 6 a 9% é lucro, né, que é estipulado. Eu tenho os impostos que toda empresa vai pagar quando finaliza uma obra, ela tem que fazer o quê? Uma nota fiscal para apresentar para o cliente, portanto, se ela apresenta uma nota fiscal, ela paga imposto, e esse imposto será incluso dentro do BDI, né? E vai entrar outras parcelas, como despesa financeira, né, que é o custo que a empresa tem para executar a obra, riscos, seguros e garantias. Então, basicamente, são esses que compõem o BDI. Para a obra pública, obrigatoriamente, nós vamos utilizar somente essas parcelas dentro do BDI e os tribunais de contas, que são aqueles órgãos que analisam as contas públicas, e existem algumas regras até mesmo para te poder calcular esse BDI. No caso, por exemplo, calcular o percentual de cada um desses itens, tem uma fórmula específica para calcular o BDI. Então, a obra pública, ela tem muito mais regras, ela tem umas regrinhas que o orçamento de obra privada não precisa ter. Eu sempre costumo dizer que o orçamento de uma obra privada, ele é um acordo entre as partes. Então, se tu me contrata, eu apresento minha planilha para ti, eu nem preciso detalhar tanto, em muitos casos, como de uma obra pública. O cliente aceitou aquele orçamento, a gente faz um contrato, pronto. Então, é menos, digamos assim, vou chamar aqui uma palavra, é menos burocrático, porque eu posso apresentar uma coisa mais simplificada, né? E com menos detalhes do que um orçamento de obra pública que tem uma série de regras que eu preciso seguir, né, exatamente por se tratar de dinheiro público, dinheiro de todos nós, dos nossos impostos. Beleza. No levantamento, vamos falar assim, de levantamento das posições. No levantamento, as esquadrias e portas, elas são desconsideradas no cálculo, certo? E aí, no caso da espessura das vergas e contravergas, é descontado também? Como é que funciona isso para as obras públicas e privadas, no caso? As Bem, medições. isso é uma coisa muito importante, essa pergunta, que é o seguinte. Qual é a forma correta de levantar quantitativo? Isso é uma dúvida muito que me perguntam demais. Como é que se levanta quantitativo? Se eu conheço um livro que ensina a levantar quantitativo. Pessoal, levantar quantitativo é analisar projeto. Então, às vezes, tua dúvida nem é orçamento de obra, em analisar projeto. Não consegue analisar o projeto e extrair desse projeto, tá certo? Os quantitativos. Agora, é claro que cada composição de custo tem o seu critério de levantamento de quantitativo, ok? Então, por exemplo, se eu utilizar o TCPO, que é um livro da antiga editora Pini, né, que é a tabela de composição de preços unitários para orçamento, lá tem os seus critérios, como é que eu vou levantar quantitativo. Então, por exemplo, no caso da alvenaria, a composição do TCPO foi criada, foi calculada de modo a eu vou subtrair da minha área de alvenaria somente o que ultrapassar, os vãos que ultrapassarem 2 metros quadrados, beleza? Então essa é a regra que o TCPO fez na hora de calcular a sua composição. No caso, por exemplo, do SINAP, é aquilo que tu falou. Eu vou descontar toda a área de esquadria, 100% descontado. E uma coisa muito importante, sempre vai surgir essas dúvidas. Murilo, e escavação, como é que eu levanto quantitativo? E reboco? E revestimento cerâmico? Para isso, pessoal, cada livro ou sistema de composição de custo tem as especificações técnicas, que no SINAP, por exemplo, é chamado de cadernos técnicos. Então, se eu tenho dúvida de como levantar quantitativo em determinado serviço, tá certo? Eu vou nos cadernos técnicos e vou analisar lá, então, qual é o critério que foi adotado por aquele sistema para poder fazer o levantamento quantitativo. E a mesma coisa se eu vou criar minha própria composição de custo.
Na hora de fazer o cálculo, eu vou estabelecer qual é o meu critério de levantamento quantitativo. Então, cada sistema tem o seu, beleza? Então, em relação à tua pergunta, desconta os vãos? Depende. Se for o SINAP, desconta 100% dos vãos. Se for um TCPO, desconta só o que passa de 2 metros quadrados. Desconta as vergas? Em nenhum dos dois sistemas. Na hora de elaborar a composição de custo, foi levado isso em consideração, portanto, não se desconsidera não se desconsidera a área de vergas, se considera como se fosse de alvenaria, tá bom? Show. Pegando o que você falou, de fato, a temática aqui é orçamentos com inteligência. Se fosse falar assim, quais os principais erros que os engenheiros cometem ao fazer orçamentos de obras, para que de fato a gente tenha um orçamento com sabedoria. Eita, e agora tu me pegou porque é muito erro, eu me deparo com muitos erros. Então tu tem Pode erros falar os desde a erros fase. principais. É. Então tu tem os erros principais. São, primeiro, uma parte desses erros, na verdade, não é do orçamentista, né? São projetos mal elaborados, né? Então, se eu não tenho a matéria-prima correta para fazer o meu bolo, eu não consigo fazer um bolo gostoso, né? Se eu tiver uma farinha de trigo vencida, se eu não tiver todos os componentes. Então, eu preciso analisar os projetos, mas esses projetos eles têm que estar completos, detalhados. E sei que muitas vezes isso não é culpa do projetista, né? Às vezes é o cliente que pediu, te contratou, olha, eu quero só um projeto básico. Aí, claro, tu está sendo pago só para isso, tu vai fazer um projeto simples, né? E aí, às vezes, essa simplicidade atrapalha todo o andamento da obra. Por quê? Porque eu não consigo extrair daquele projeto as informações necessárias. Por exemplo, vamos imaginar que tu faça um projeto, o cliente não queira detalhamento, não te pagou para te detalhar. Aí tu me diz o seguinte lá no projeto, olha, o piso desse ambiente é um piso cerâmico. Tá, beleza. Na hora que eu vou fazer esse orçamento, que piso cerâmico eu vou botar aí? Porque tem piso cerâmico de R$ 10 o metro quadrado e tem piso cerâmico de R$ 200 o metro quadrado. Então, se eu não tenho essa informação, eu começo a errar o meu orçamento bem aí. Agora, existem os erros, né, do profissional, que o profissional não consegue, não sabe ler e interpretar os projetos adequadamente. Isso é muito comum quando eu não tenho experiência de obra. Por isso, a experiência de obra ela é vital para que eu possa extrair os quantitativos de forma correta. Murilo, então quer dizer que se eu não tenho experiência de obra, eu não vou ser um bom orçamentista? O que tu vai ter que fazer quando tu não tem essa experiência? Aquilo que eu disse, de ter humildade, de chamar um colega para fazer junto com você. Pô, eu não tenho experiência naquele tipo de obra. Eu chamo um colega para fazer junto comigo. Esse colega que já tem experiência naquele tipo de obra, ele vai conseguir enxergar detalhes daquele projeto que eu, devido a não ter essa experiência, não consigo. Então, eu preciso desse apoio nos primeiros orçamentos, quando eu não tenho essa experiência. Então, esses são erros bastante comuns. Aí, nós temos erros também, além desses erros de extração de quantitativos, né? De critérios quantitativos que a gente comentou agora há pouco. Um erro bastante comum também são que a maioria dos orçamentos não incluem os custos indiretos, né? Ou seja, as pessoas esquecem que elas vão ter que ter toda uma estrutura para fazer aquela obra, locação de andaime, locação de betoneira, criação de um almoxarifado para poder guardar o material, água, energia, banheiro químico para os funcionários, um bebedouro para água gelada para os funcionários, enfim. É uma série de coisas que eu preciso pensar na hora que eu estou fazendo o meu orçamento, né? E a experiência conta muito para que eu diminua essa possibilidade de erro e que eu preciso botar isso no papel. E se eu se eu faço com displicência, se eu não tenho conhecimento adequado e nem experiência adequada, a chance de eu errar é muito maior. E um erro no orçamento, ele pode falir uma empresa, que ela assinou um contrato que vai ter prejuízo, ou pode fazer uma empresa crescer e prosperar muito. Por isso, geralmente é uma área que as empresas elas não economizam. E isso é bom para a gente. Por quê? Porque eu posso apresentar para o cliente um preço do meu serviço realmente que vale a pena para mim executar aquele serviço e o cliente muitas vezes vai pagar, porque está nas mãos do orçamentista o lucro da empresa ou a falência dela. Se fizer um orçamento mal feito, tu vai quebrar aquela empresa, beleza? Então, é muito importante que as pessoas saibam que o orçamentista, como todas as áreas da engenharia, vai estudar pelo resto da vida, porque a legislação muda. Exemplo, o colega bem aqui, Lucena Neto, está falando sobre orçamento desonerado. Pode ser que daqui a pouco acabe, já está aí o processo, o presidente vetou a desoneração, então pode ser que acabe a desoneração amanhã. Então, se eu estou fazendo orçamento hoje
de um jeito, a partir de amanhã pode ser de outro, que vai mudar a regra do jogo. Então eu vou ter que estudar e me atualizar pelo resto da vida. Show. Como um público maior que é estudantes, aí teve algumas perguntas aqui, é interessante também falar. Murilo, depois da faculdade, você só estudou online ou fez algum curso presencial também? Bem, como eu disse para vocês, eu fiz 4 pós-graduações, né, as 4 pós-graduações presenciais, né, e além disso, eu busco sempre estudar bastante, tá certo? Em livros, em normas, em cursos de curta duração, tá certo? De fim de semana, por exemplo, isso tanto presencial quanto online. Então, e tem muita coisa disponível na internet? Tem, mas qual é a grande desvantagem de eu aprender sozinho pela internet? É que primeiro que eu vou encontrar muitas informações soltas, né? Eu não tenho ali uma estruturação, uma organização da informação para que me facilite o aprendizado. E outra que a possibilidade de eu errar é muito grande. Então eu sempre aconselho as pessoas a buscar livros, claro, não pode faltar na biblioteca do profissional de engenharia. E quando eu falo livro, pessoal, é livro mesmo. Esqueça esse negócio de PDF, que muitas vezes é PDF de livro antigo. O engenheiro tem que começar a montar a sua biblioteca de livros para consulta. E não me venham falar que não tem dinheiro, que não tem prioridade. O mesmo cara, a mesma pessoa que diz que não tem dinheiro para comprar um livro de R$ 50, no fim de semana gasta R$ 50 tomando cerveja, farriando e tal. Então é só uma questão de prioridade. Focar na profissão de vocês. Eu, durante toda a minha faculdade, eu tinha um hábito seguinte, eu comprava um livro de cada disciplina, né? Não, às vezes nem livro novo. Na minha cidade aqui tinha uma livraria de livros usados. Eu ia lá, às vezes, verificava se tinha algum livro que estava, apesar de usado, mas estava na edição atual, comprava o livro usado e fui montando a minha biblioteca. Então, a gente tem que aprender o seguinte: se eu não investir em mim, não investir em conhecimento, ninguém vai investir. E também não pense assim, eu só vou fazer um curso, só vou comprar um livro depois que eu tiver empregado, porque aí tu não vai te empregar nunca. Né? Sem conhecimento, a tua possibilidade diminui muito, tá certo? Lucena, Neto, eu também acho que a cerveja não é ruim, não. Eu já fui bom disso. Hoje em dia, eu quase não bebo mais. Mas é óbvio que é bom quando a gente já tirou o nosso investimento em nós mesmos. Pô, já comprei meu livro, já fiz meu curso, sobrou aqui uma graninha, vou guardar um pouquinho também, claro, porque ninguém sabe o dia de amanhã. E aí, com o que sobra, a gente vai lá e faz a nossa diversão. Teve uma pessoa aqui, Diego, ele perguntou que ele é formado há um tempo, mas nos últimos anos tem visto falar muito sobre o BIM, mas para explicar mais. A gente falou, né, sobre o BIM 5D aplicado aos processos de orçamentação. Eu vou falar um pouquinho aí, Murilo pode complementar um pouco. O BIM é você construir a obra virtualmente, ou seja, desde a parte de projeto até a parte de as build, né, a parte de construção pós-obra, ela constrói um modelo BIM que faz com que toda a obra seja dentro daquele modelo. Aí a gente tem várias dimensões, né? A dimensão do BIM 3D, que é a parte de modelagem, e a parte de compatibilização de projetos, o BIM 4D, que é a parte de planejamento e realidade aumentada, simulação da obra, o BIM 5D, que é a parte de quantificação, né? O BIM 6D, que é a parte de sustentabilidade, a parte de fazer análise energética e por aí vai. E, por fim, o BIM 7D, que é a parte das builds, que é a parte de como construído, né? Você analisar, de fato, a obra ali, se tem algum problema de manutenção, por aí vai. Se o Murilo Pronto, quiser comentar, deu uma aula de BIM aí já. mas deixa eu ver mais perguntas aqui. Murilo, você faz cálculo estrutural para obras EPS? Eu não faço cálculo estrutural nem de casa de cachorro. Não é minha praia. Então, é importante perceber que, assim como o médico tem o neurologista, o cardiologista, o gastro, nem o engenheiro vai ser bom em tudo. Então, foque naquilo que você gosta, que você é apaixonado, porque só você gostando daquilo que você faz, você vai ter aquele desejo de estudar cada vez mais e ser o melhor na sua área. Então, não queira dominar tudo, porque você não vai conseguir, você vai ser mediano em tudo. Eu prefiro dominar poucas áreas, mas ter um nível de profundidade para ser uma referência nos mercados que eu atuo. Então, eu, Murilo, optei por fazer orçamento de obras e avaliação de imóveis. São as duas, e patologias. São as 3 áreas que eu mais atuo. As demais, quando aparece para mim projeto estrutural, eu
tenho sempre um amigo para indicar. Eu não preciso buscar tudo, tá certo? Show. Teve uma pergunta legal aqui, rapidinho, para a gente não prolongar muito. Com relação ao Naviswork, qual a sua opinião sobre para o uso na orçamentação? Que além do Orça Fácil, né, que é o Orça BIM, no Revit também tem o Naviswork que faz o BIM 5D, né, que é a parte de quantificação. Aí ele perguntou qual a sua opinião sobre esse processo. Bem, como tu falaste, é muito similar ao Orçabim, né? São ferramentas que vão fazer com que a gente tenha um ganho de produtividade na extração de quantitativos, né? E essa extração de quantitativos vai servir tanto para a fase de orçamento, como para a fase de planejamento da obra. Então é muito importante que a gente tenha o conhecimento dessas ferramentas. Agora, sempre lembrando que isso depende de duas coisas. Primeiro, de tu conhecer a área de orçamento, além de apenas ser um operador de software, que a chance de você errar é muito grande. E outra coisa muito importante é que esse modelo BIM esteja corretamente modelado para que funcione. Porque se eu simplesmente utilizar o BIM como uma ferramenta de desenho, né, sem inserir as informações adequadas nele, ele não vai conseguir me gerar as informações que eu preciso. Sim, e complementando, o Naviswork tem uma diferença muito grande com o OrçaBIM, que é questão de questão manual, né? O Naviswork você tem que colocar o levantamento de quantitativos manual, todas as posições, por aí vai. Já o Orça Fácil, como o Museu tinha falado, é mais automatizado, já vem já as composições automatizadas e aí você já vai preenchendo. Mas a questão do engenheiro de analisar o que está certo ou errado, de fato, não tem como mensurar. Falando de. A galera está perguntando muito aí, bibliografia. Então, fale os principais livros que você referencia dentro do orçamento de obras. Bem, o melhor livro de orçamento de obras ainda não existe. Vai sair ano que vem, se Deus quiser, que é o meu. Brincadeira. Mas, Mas, assim, eu tô com um livro já 90% escrito, devo lançar no que vem, mas outro, o pessoal falou aqui, livro muito bom sobre orçamento de obras é o livro do Aldo Matos, tá certo? Foi o que eu estudei e estudo até hoje, Como Preparar Orçamento de Obras, do Aldo Matos. Em relação a livro, tem uma pessoa aqui, a Carol, que perguntou elaboração de orçamento de obras públicas. Existe uma cartilha de manual de elaboração de orçamento, se não me engano o nome dela, do TCU, tá certo? Que é um livraço, né, PDF gratuito na internet, não é cópia, né, não é pirataria, não, é de graça para baixar. E até eu vou até fazer até um desafio aqui para a galera. As pessoas que depois tirarem um print aqui da live, postarem lá no seu Instagram, nos stories, e marcar o meu perfil e marcar o perfil do DAEC e IFBA, eu vou mandar por direct esse livro, só para a pessoa clicar no link e já vai baixar automaticamente para o celular dela. Agora, só um detalhe. Se você tem o perfil privado, eu não vou receber a notificação da marcação. Então, você, além de fazer a marcação, marcar o meu perfil, o perfil da equipe, manda um print para mim pelo direct, que aí eu vou mandar para vocês aí, então, esse livro do TCU, tá certo? show! Atenção, galera, então. Não perca essa oportunidade incrível, né? De estar pegando um livro como livro. A gente está quase chegando no final, né? Então, pode falar algumas dicas para as pessoas que estão iniciando na carreira orçamentista e que pretendem seguir nessa área, de fato. Bem, em relação a quem quer seguir nessa área, a primeira coisa é começar a realmente estudar, né? E aí eu vou até oferecer para o pessoal aí também uma oportunidade. Essas mesmas pessoas que postarem o print da live, né, nos seus stories e me marcar, além do livro que eu vou mandar do TCU, eu vou mandar um convite, um link para você se inscrever, que eu vou agora em agosto fazer um workshop de orçamento, né? Algumas pessoas já assistiram esse workshop, mas eu vou reprisar ele, que são 6 aulas gratuitas de orçamento de obras, que você vai aprender a fazer um orçamento do zero, desde a leitura do projeto até a utilização do Excel e do OrçaFácil. Então, pessoal aí que quiser fazer parte desse workshop, ter esse primeiro contato com o orçamento, se apaixonar pelo orçamento junto comigo aí, e já saber a direção que tem que ser caminhada para que você possa se tornar um orçamentista de sucesso aí, o recado está dado. Faz um print aí,
né? Marca o meu perfil, o perfil da Equifba, me manda esse print por direct que eu vou enviar para vocês o livro e esse convite para o workshop, que é o primeiro passo para você se tornar um orçamentista de sucesso. Show. Então, primeiro eu quero agradecer, né, em nome do Diretório Acadêmico de Engenharia Civil. A gente está promovendo o DAEC em casa, de fato, para estar disseminando conhecimentos para os estudantes, né, do nosso curso, principalmente, e para que eles, no período da quarentena, não se torne algo improdutivo, e sim algo que traga um retorno para eles futuramente. Esse período é um período que a gente está aí para desafiar o tempo todo, para que a gente possa estar adquirindo conhecimentos que a gente vai facilitar quando a gente retornar aos poucos, né, de fato, nossa carreira e se tornar um engenheiro diferencial. E então, em nome do DAEC, agradeço a participação do Murilo Reis, um profissional renomado, de fato, nessa live que foi muito conhecimento compartilhado, disseminação de conhecimento muito de prática, né, de experiência que ele adquiriu nas obras. E não tenho certeza que muita galera aqui apaixonou pelo tanto de conhecimento que hoje está compartilhando. Então, a gente tem outras oportunidades que a gente pode estar participando e o DAEC sempre está à disposição para essas coisas. Valeu, pessoal do DAEC, muito obrigado pelo convite aí. Sempre que precisar, podem contar comigo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a nossa live aí. Sucesso a todos e não esqueçam do print. Vamos só fazer a pose para a galera tirar a foto, né? Desativa os comentários, porque aí não aparece esse monte de letrinha aqui na minha cara aqui. Como é que desativa? É a primeira vez Naquela fase, naquela parte de comentários, tem 3 pontinhos do lado, tu clica, vai ter desativar comentários. Show. Oi. Pronto, agora, vamos lá, galera. Agora é a hora do print. Deu para tirar. Então, Valeu. galera, muito obrigado. Boa noite a todos e bom final aí para todo mundo. Valeu. Forte abraço.